certo? A Jocilene, a Maria Jocilene, ela era ex-cunhada de uma filha da Maria dos Aflitos. E ela tinha um relacionamento amoroso com a Maria dos Aflitos anterior ao Francisco de Assis. Esse relacionamento ele era um relacionamento discreto, cada uma tinha a sua família paralela, mas era de conhecimento de todos. Não era uma coisa secreta, que era escondida. Inclusive elas saíam juntas, a família da Maria dos Aflitos sabia, o Francisco de Assis sabia, algumas pessoas da família da Jocilene tinham essa suspeita, mas desconfiavam desse relacionamento, então era um relacionamento discreto e que era aceito por todos, certo? Esse relacionamento da Maria Jocilene com a Maria dos Aflitos, ele não foi o pivô desse caso, certo? Apesar dessa história. E eu falei essa questão da relação familiar para vocês entenderem todos os envolvidos e os personagens dessa história, certo? Então, nós tínhamos o Francisco de Assis, que tinha um relacionamento de 5 anos com a Maria dos Aflitos, e o que ficou demonstrado durante as investigações é que os dois tinham um relacionamento muito próximo, de cumplicidade mesmo, certo? O Francisco de Assis, como eu explanei da primeira vez da coletiva, ele odiava os filhos da Maria dos Aflitos. Isso ficou bem claro desde o primeiro momento. Ele os tratava com desprezo, ele restringia alimentos, ele deixava a alguns da família, inclusive sem comida, e ele falava a todo momento para Maria que queria que eles ficassem sós e queria expulsar algum membro da família dentro da casa, como era o caso da Francisca, onde ele humilhava ela. E ele fala em um dos interrogatórios que quando a Francisca foi morar em outra casa foi um alívio, certo? Então, de forma resumida, claro, não tenho como ficar explanando aqui horas e horas de investigação, mas o Francisco de Assis, ele falava para Maria dos Aflitos que não gostava dos filhos dela, não falava com nenhum deles, ou apenas com alguns o necessário, e a Maria dos Aflitos continuou com esse homem que odiava os filhos dela até o último momento, certo? Como ela mesmo disse na confissão dela, ela disse que amava o Francisco de Assis. Na última vez que o Francisco de Assis foi ouvido, ele foi perguntado se ele tinha alguma coisa a falar, e ele disse que o que ele queria era a reconciliação com a Maria, certo? Então, para vocês entenderem bem esse caso, a figura da Jocilene, ela era o seguinte: o aparelho telefônico dela e todos os arquivos de nuvem foram completamente esmiuçados, certo? E o que se percebeu era que a Jocilene, ela gostava da Maria dos Aflitos e ela era a única preocupada com os filhos, com os netos e com o que a família comia. Ela tirava do próprio bolso para pagar remédios, alimentos. Todo dia de manhã, a Jocilene saía da casa dela, passava na padaria e comprava pão para tomar café da manhã, como foi no dia que aconteceu o último crime, certo? A Jocilene deixava o filho dela na casa da Maria e ela, no primeiro caso do Ulisses e Miguel, ela passou 3 meses em Teresina acompanhando os 2 meninos. Ela perdeu o emprego cuidando dessas crianças, certo? E ela demonstrava ultimamente, ela vinha demonstrando uma insatisfação com a própria Maria. Inclusive, depois eu posso passar um áudio aqui para vocês de como a Jocilene, no dia 20 de janeiro, 2 dias antes dela morrer, ela falava para uma das filhas da Maria como ela não estava nem aí para a criança que estava em Teresina internada, que era a Gabriela, e foi a última a morrer. Ela não se importava.